Sukune é um perdedor virgem, um estudante do ensino médio que tem dificuldades nas aulas e acaba por engano numa escola para monstros. Lá ele conhece muitas garotas monstro, quase se mete em apuros, mas é salvo por uma vampira que desenvolve sentimentos por ele. Tudo começa quando seu pai encontra um pacote misterioso nas ruas, e ele é matriculado numa escola particular, a Academia Yokai. A caminho, o motorista do ônibus o alerta para ter muito cuidado. Ao passarem por um túnel, o motorista, com um ar assustador, avisa que todas as conexões foram perdidas. Acho que, pessoal, esse motorista os leva para o inferno. Sukun começa a andar e, de repente, uma garota o atinge com a bicicleta. Deixem um comentário, pessoal, se também acham que garotas não dirigem bem. E a saia dela esvoaça, dando um vislumbre rápido ao nosso virgem perdedor. Sukun acaba com um sangramento nasal e, por alguma razão, a garota fica muito interessada nele. Ela é atraída pelo cheiro dele e o morde, revelando ser uma vampira. Em seguida, pergunta a Sukun o que ele pensa de vampiros e ele diz que não se importa. Ao ouvir isso, a garota se anima e pergunta se ele será seu amigo, apresentando-se como Moka. Na sala de aula, a professora Shizuka Nakinon se apresenta a Tsukune, quase o assustando. Ela explica que Yakai é uma escola apenas para monstros, pois os humanos dominam a Terra, então os monstros precisam se disfarçar e viver entre os humanos. Um aluno Seizu diz que preferiria comer humanos. A senhora Nakinon lembra da barreira anti-humana ao redor da escola, o que significa que qualquer humano que entrar será morto. Sukune sente medo pela sua vida. Seizu percebe o medo de Sukyun, mas então Moka chega e todos os garotos da turma são atraídos por ela. Quando Moka vê Sukyun, ela imediatamente pula e o abraça, grudando-se ao lado dele, deixando todos chocados. Eles têm um momento romântico um pouco desajeitado numa máquina de vendas, mas Moka fica tímida e acidentalmente empurra Sukyun contra um poste. Mais tarde, quando se sentam, Seizu interrompe e tenta flertar com Moka, mas ela o rejeita. Moka então mostra a Sukyun seu rosário, explicando que se ele for removido, ela se transformará numa vampira poderosa e assustadora. No entanto, Sukyun acredita que ela ainda será a mesma pessoa. Moka o abraça feliz, revelando que ele é a primeira pessoa de quem ela já sugou sangue. Ela tenta beijá-lo de novo, mas Sukyun, sentindo-se constrangido, foge. Acho que, pessoal, se ele não mudar, continuará virgem a vida toda. O rapaz começa a juntar suas coisas para ir embora, mas Moka o alcança e tenta convencê-lo a ficar para sua própria segurança. Sukun decide confessar que é humano e grita com ela antes de fugir. Nesse momento, Sukun ouve Moka gritar e corre de volta, encontrando Seizu o derrubando, enquanto Moka corre para Sukun, pedindo desculpas e explicando que só queria um amigo, independentemente de ser humano ou monstro. Sukun cede e admite que realmente gosta dela. De repente, Seizu derruba Sukune novamente, mas Sukune arranca o rosário de Moka, revelando sua verdadeira forma como uma vampira de classe S. Seu olhar intenso sozinho assusta Sukune, e Moka o nocauteia. Ela então se aproxima de Tsukune enquanto ele desmaia em seus braços, e ele acorda para perceber que está preso ali por pelo menos um mês. Felizmente, os alunos têm seus próprios quartos nos dormitórios, e Tsukune acorda uma manhã para encontrar 3 garotos com ciúmes e babando por Moka. Eles ouviram que, apesar de parecer fraco, ele havia vencido Seizu. Enfim, Moka diz a Sukun que ele pode pedir qualquer coisa a ela, já que é humano. Sukun agradece, mas então Moka desmaia de repente. Ela explica que sentiu tontura por não ter tomado o café da manhã, então ela o morde e se alimenta dele como um buffet, o que o assusta e o faz correr gritando pro lago. Sukun verifica seu pescoço e nota uma garota desmaiada por perto. Ela pede que ele a ajude a se levantar e, sem querer, esmaga seus grandes seios contra ele. Sukun, sendo um perdedor virgem, sente-se envergonhado, mas concorda em levá-la à enfermaria. Acontece que ela está na mesma turma que ele e ela cai novamente para frente com dor. Ela reclama que seus seios estão apertados e começa a se esfregar, fazendo Sukun se sentir constrangido. Ela se apresenta como Kurumu e imediatamente cativa Tsukune. Nesse momento, Moka chega e encontra Kurumu saindo com Tsukune. Ela tenta parar Tsukune, mas ele a afasta rudemente. Na aula, Tsukune finalmente se liberta do feitiço de Kurumu e fica confuso enquanto Moka e Kurumu se encaram. Após a aula, Kurumu se apresenta a Moka, revelando ser um monstro súcubo e planeja encantar todos os garotos para serem seu harém pessoal. Sukyun os encontra e tenta se desculpar com Moka, mas Kurumu o hipnotiza. Mais tarde, na enfermaria, Kurumu decide colocar Sukyun permanentemente sob seu feitiço e o abraça, preparando-se para lhe dar um beijo. Enquanto isso, Moka se sente triste, mas sua voz interior do rosário avisa que Sukyun caiu vítima do encanto da súcubo e sua vida pode estar em perigo. Na enfermaria, Kurumu o imobiliza, prestes a lhe dar um beijo fatal, mas ele se liberta e abraça Kurumu em vez disso. Ela fica frenética, perguntando a Sukyun se ele quer Moka mais do que ela. Assim que percebe que foi derrotada, Kurumu decide matar Tsukune e se transforma em sua verdadeira forma, mas Tsukune entra em pânico total e congela.
Por sorte, Moka chega e empurra Kurumu pela janela. Ela explica a Tsukune que Kirumu é uma sucubo que pode hipnotizar homens apenas olhando para eles, o que ajuda Tsukune a perceber por que ele estava agindo rudemente antes. Kirumu então arrasta Tsukune e Moka para fora, onde ela estende suas unhas afiadas e corta árvores facilmente. Moka implora desesperadamente a Kurumu para poupar a vida de Tsukune. Felizmente, Tsukune consegue arrancar o rosário de Moka, fazendo-a se transformar novamente. Como Seu, Kurumu fica aterrorizada e explica desesperadamente que restam pouquíssimas súcubos, e ela precisa encontrar seu parceiro para continuar sua espécie. Moka a considera egoísta e a chuta através das árvores. Kurumu finalmente concorda em parar, mas Moka não quer arriscar e decide cortar as asas de Kurumu. No entanto, Sukyun se coloca na frente de Moka e a impede. A Moka interior então explica que só o salvou por causa do sangue dele antes de se selar. Um dia, Sukyun encontra Moka fora da piscina e se desculpa por não ter considerado os sentimentos dela. Ele até decide deixar o clube de natação e, seguindo a recomendação da Sra. Nekanomi, junta-se ao clube de jornalismo com Moka, Yukari e Kurumu. No dia seguinte, Sukyun é sobrecarregado pela atenção das garotas, mas desmaia de anemia e falta de oxigênio devido a abraços excessivos. O grupo fica surpreso ao se verem os únicos membros do clube, até que a Sra. Nekanomi apresenta um jovem chamado Jin como presidente do clube. Jin explica que o clube de jornalismo envolve arriscar-se para conseguir uma história. Kurumu se lembra das pessoas assombrando Yakai, e eles começam a colocar panfletos pedindo informações. Yukari oferece ajuda, mas Jin a dispensa rudemente por causa de seu tamanho. Logo, Sukune pega o culpado olhando por baixo das saias das garotas, mas Jin culpa Sukun. Sukun leva um tapa e Moka sai com raiva. No banheiro, Moka se pergunta se Sukun realmente a espiou, e seu eu interior a avisa para ter cuidado com Jin. No dia seguinte, Jin espiona duas garotas se trocando no vestiário e as ouve falando sobre Sukyun e Moka serem um casal. Isso lhe dá uma ideia desagradável. Sukyun tenta se defender para Moka e Kurumu, mas falha. Vendo isso, Jin aproveita a oportunidade e oferece ajuda a Sukyun. Ele leva Sukyun para fora e o manda olhar para uma janela, que acaba sendo um vestiário feminino. De repente, Jin tira uma foto e ameaça mostrá-la a Moka se Sukyun o expuser. Ele deixa Sukyun para se meter em apuros com as garotas irritadas. A notícia chega a Yukari e Kurumu, mas elas decidem investigar por conta própria. Naquela noite, Jin visita Moka e tenta beijá-la. Quando Moka o afasta, ele mostra a foto a ela. Moka fica chocada, mas felizmente Kurumu e Yukari aparecem e apontam evidências de que Jin é o verdadeiro culpado. Jin fica surpreso e acidentalmente deixa cair mais fotos que tirou enquanto espionava. Sua farsa é descoberta, e ele se transforma em sua forma de lobisomem, atacando Moka. Assim que Jin está prestes a dominá-la, Sukyun chega e remove o rosário de Moka. Jin fica impressionado com a bela forma monstruosa de Moka, mas decide dominá-la. Infelizmente, a lua cheia lhe dá força a Astra, mas quando ela se esconde atrás das nuvens, Moka o chuta contra os trilhos, fazendo-o cair da beirada. No dia seguinte, o clube de jornalismo distribui panfletos expondo a verdadeira natureza de Jin, e Sukyun tenta falar com Moka, mas ela o chuta no rosto quando ele quase olha para seu lado sobrenatural. O grupo decide celebrar, mas de repente notam uma garota estranha. Ela pede um jornal e Tsukune lhe dá um. Mais tarde ela aparece na aula, e a Sra. Nekonomi a apresenta como Mizore Shurayuki. No lago, Tsukune tenta escapar de Shurayuki, mas ela o agarra. Ela começa a assustar Sukyun, insistindo que ele pertence só a ela. Enquanto isso, uma versão fantoche de Shurayuki aparece no clube de jornalismo e tenta machucar Moka por ciúmes. A pobre Moka grita por Sukyun, mas ele está congelado sob o lago. É revelado que Shurayuki é uma fada da neve incrivelmente solitária. A verdadeira Shurayuki, então, tenta manter Tsukune só para si. De repente, Moka chega, carregada por Kurumu. Elas conseguiram derrotar o fantoche de Shurayuki e colidem diretamente com Tsukune, libertando-o do gelo e fazendo Shurayuki enlouquecer. Mais tarde, o Sr. Katsubo encontra Shurayuki chorando. Enquanto isso, de volta à sala do clube de jornalismo, Moka, Tsukune e Kurumu se aquecem. De repente, eles encontram a Sra. Nakanomi em pânico, dizendo que Shurayuki está em grandes apuros. Acontece que o Sr. Katsubo foi hospitalizado por causa de Shurayuki, e a Sra. Hiriko lhes diz que ela será expulsa assim que for encontrada. Suken se sente responsável, então o grupo sai para encontrá-la. No caminho, eles passam por Jin, que estranhamente lhes diz que tem fotos de uma nova história incrível. Enquanto isso, Shurayuki está olhando para o oceano quando Sukyun chega. Ele lhe diz que se ela for com ele e pedir desculpas imediatamente, não será expulsa. Shurayuki fica histérica, dizendo a Tsukune que pensou que ele seria quem a entenderia, mas agora ela sente que ninguém jamais a entenderá. Nesse momento, Moka, Kurumu e Yukari chegam, mostrando a Tsukune as fotos de Jin.
Acontece que o Sr. Katsubo foi quem atacou Shurayuki. Tsukun agora se sente péssimo enquanto Shurayuki piora lentamente, rindo e chorando enquanto bonecos de gelo emergem. De repente, Shurayuki quase cai do penhasco, mas Tsukun a agarra, dizendo que quer ser amigo dela. No entanto, ele acidentalmente arranca o rosário de Moka, e o eu interior de Moka emerge, eliminando o resto dos bonecos de gelo. Moka então puxa Tsukune e Shurayuki pra cima, e diz a Shurayuki para tentar viver, assim que ela desmaia. Mais tarde, Shurayuki aparece no clube com um novo corte de cabelo, como um sinal de renascimento, e Sukiun agradece a Jin por tirar a foto. No entanto, Jin acaba expondo seu trabalho mais uma vez, e as garotas o espancam totalmente. Assim que Moka vai para uma mordida rápida, um dia a senhorita Ruriko está andando por aí, lançando seus olhares matadores nos garotos durante a aula de matemática. Ela repreende Sukiun e o lembra que os exames finais estão chegando. Então ele pede a Moka para lhe dar aulas particulares. Ela pede a Sukiun para ir ao quarto dela no dormitório, mas ele surta, sabendo que sua mente não o deixará focar com Moka sozinha. Nesse momento, Kurumu invade, oferecendo sua ajuda também, seguida por Yukari. Até Shurayuki aparece pedindo ajuda para estudar. Então, Moka anuncia um estudo em grupo. Eles se reúnem no clube, mas cada um está ocupado fazendo suas próprias coisas enquanto Yukari dá a palestra. Moka oferece suas anotações a Tsukune, fazendo Kurumu interromper e pedir a Tsukune para lhe dar aulas. Naquele dia, Moka e Tsukune encontram a senhora Ruriko e lhe dizem que estavam estudando. Estranhamente, ela os encoraja a não estudar, explicando que apenas professores são capazes de ensinar, não alunos. Ela então diz a Sukiun para encontrá-la para uma aula particular. Na data seguinte, Sukiun conta a todos sobre isso, e começa a sonhar acordado com as garotas em trajes de banho. Ele diz a Moka que passará para que possam se divertir nas férias de verão. Sukiun então vai a senhorita Hiriko para uma aula particular. Comentem, pessoal, se vocês também querem aulas particulares. No dia seguinte, as garotas esbarram em Sukiun, que está estranhamente murmurando fórmulas de matemática. Ele então encontra Moka, e ela imediatamente percebe que algo está errado. No entanto, a senhora Ruriko aparece, acusando Moka de ser a razão pela qual Tsukune não consegue se concentrar, e o leva para continuar suas aulas. No entanto, enquanto na aula, Sukiun murmura sobre Moka, fazendo a professora derrubá-lo. Ela lhe diz que ele deveria se esforçar mais para estudar porque seu cheiro humano a deixa animada para ensinar. No entanto, Moka ouve os gritos de Sukiun e corre para descobrir que a senhora Hiriko é uma lâmina que está usando seu charme para manter Tsukune fixado nos estudos. A senhora Hiriko chama Moka de praga com raiva e a joga para fora, mas Shurayuki aparece do teto e a atinge com ar frio. No entanto, Mizori derruba velas e a impede de ajudar. Ela então imobiliza a pobre Moka, fazendo suas anotações caírem. No entanto, a visão delas tira Tsukune de seu transe, e ele arranca o rosário de Moka, liberando a Moka interior. A senhorita Hiriko diz a Moka que ela é uma má aluna, mas a Moka interior casualmente diz que ensinará a senhorita Hiriko o seu lugar. Com isso, Shurayuki congela a professora. Logo, as finais chegam e Tsukune está estressado. No entanto, ele agradece a Moka por lhe dar aulas, e ela o morde feliz. Mais tarde um dia, Sukiun está esperando no ponto de ônibus para a viagem do clube ao mundo humano quando Moka chega, parecendo totalmente fofa. Mocha lembra Sukiun que ela costumava viver no mundo humano, deixando-o um pouco preocupado, mas ela está mais animada do que assustada. Os dois quase se beijam, mas graças a Kurumu, a dupla acaba perdendo o beijo. Logo, a senhorita Nekonomi chega com o ônibus e Tsukune finalmente se sente em casa novamente, quase deixando todos desconfiados dele. No entanto, Moka o encobre, dizendo que Tsukune costumava viver no mundo humano antes de ir para a academia Yakai. No entanto, Yukari parece bastante desconfiada. Eles logo chegam à praia e todos jogam bola. Yukari aproveita a oportunidade e pergunta a Tsukune se ele realmente não tem medo do mundo humano. Tsukune diz que acha a academia Yokai muito mais assustadora. Nesse momento, Moka mergulha, pegando areia em seu maiô, e Tsukune literalmente baba com pensamentos. Um tiro de Shurayuki o acorda. Kurumu então comenta que pensou que Tsukune era humano, deixando Moka e Tsukune um pouco alarmados, mas felizmente Moka muda de assunto. Enquanto Kirumu e Yukari brigam pela bola, mais tarde, Tsukune e Moka perdem o beijo novamente quando Kirumu os chama para a água. Tsukune tenta fazer Moka vir junto, mas se lembra que vampiros não podem entrar na água e decide ficar com ela. Os dois tentam seu terceiro beijo, apenas para Kurumu gritar com Moka para parar de sugar o sangue de Tsukune. Para completar, Kurumu, Yukari e Shurayuki discutem sobre quem se importaria se Tsukune desmaiasse por perda de sangue. Tsukune ri feliz da infantilidade delas quando de repente ele nota um campo de girassóis por perto. Um casal chegou na mesma colina, e Yukari os nota falando sobre pessoas desaparecendo ali. Shurayuki pensa que o casal estava acusando bruxas de sequestrar pessoas, fazendo Yukari retrucar e dizer que não gosta de súcubos cuja única característica é ser uma Rizzler estúpida.
Hirumo fica envergonhada e Yukari joga uma banheira nela. O resto do clube encontra as duas no meio da discussão, mas no final o grupo volta para a praia. No entanto, assim que partem, uma garota estranha aparece do campo de flores. Enquanto isso, a senhorita Nekanon sai para pescar, enquanto Sukyun ajuda a mover o cooler e Moka corta vegetais. A pobre Yukari continua oferecendo ajuda, mas é recusada por todos. Ela acaba do lado de fora e nota sua presença de volta na colina. Ela vai investigar e encontra a mesma garota estranha chamada Ruby. Ruby é uma bruxa e pergunta a Yukari se podem ser amigas antes de abraçá-la estranhamente. De volta à praia, Sukyun nota que Yukari sumiu enquanto Ruby conta a Yukari como bruxas viveram na colina por gerações, e que sua senhora logo terá um plano para exterminar humanos e protegê-la. Nesse momento, Sukyun aparece e Ruby assume que ele estragará a Colina das Bruxas. Ela imediatamente invoca plantas monstruosas para matá-lo. No entanto, Yukari as mata, dizendo a Ruby que não a deixará matar um de seus amigos. Ruby surta, amarrando Yukari e fazendo mais monstros planta tentarem comer Sukyun. Por sorte, o resto do grupo chega e os derruba. Yukari então se desculpa com Ruby, dizendo que não podem ser amigas. É quando Moka percebe que é sua doce chance de monopolizar o beijo, quando de repente Ruby ataca Sukyun seriamente, e com ciúmes ele literalmente desmaia, fazendo Moka entrar em pânico, explodir e liberar a Moka interior. Yukari fica horrorizada, perguntando a Ruby o que ela fez, e se vira para encontrar Shurayuki congelando tudo ao redor dela, enquanto Kurumu se transforma e voa em direção a Ruby. Logo Ruby acorda na barraca do grupo. Ela tenta atacar, mas para quando Sukyun lhe oferece uma lata de chá. Sukyun explica que eles só querem ouvir a história dela e aprender o passado da Colina das Bruxas. Acontece que Ruby e sua senhora só atacavam humanos para proteger seu lar. E então Moka sugere que Ruby deveria vir para a Academia Yokai. Eles discretamente tocam Ruby com sua gentileza e ela começa a relaxar assim que todos estão bem, enquanto Ruby sai sorrateiramente pensando no clube de notícias. No entanto, ela sente que é tarde demais para mudar e voa de volta para a Colina das Bruxas. Lá, ela tenta falar com sua senhora sobre o que acabou de experimentar, mas a senhora a pune em vez disso. Logo, o grupo percebe que Ruby desapareceu e corre de volta para a Colina das Bruxas, apenas para ser pego em cipós controlados por Ruby. Ela se transformou numa maníaca e lhes diz para deixarem a Colina das Bruxas. Sukune tenta desesperadamente argumentar, mas Ruby apenas ordena que as plantas comam o grupo. Por sorte, Kurumu e Yukari conseguem se libertar e lutar contra a planta assassina. Shurayuki também se liberta e salva Sukyun congelando a planta monstro. É quando ele percebe que Moka não conseguiu se libertar dos cipós e corre atrás dela. Infelizmente, Ruby o enterra em Moka e num mar de monstros planta, mas Sukyun consegue arrancar o rosário, e a energia da transformação de Moka transforma as plantas em lixo. A Moka interior agradece a Sukyun por salvá-la e ataca Ruby, que traz as plantas monstruosas de volta à vida e as funde em maiores. De repente, Sukune percebe que sua senhora deve estar na casa do outro lado da colina. Felizmente, Moka consegue libertá-lo. Yukari, Kurumu e Shurayuki se unem para abrir um caminho para ele, e eventualmente ele chega à casa. Lá, ele rastreia as raízes até o quarto de sua senhora, mas a velha bruxa permanece em silêncio sentindo algo errado. Sukyun se aproxima cautelosamente e tem um vislumbre aterrorizante no espelho. Enquanto isso, lá fora, Yukari percebe que Ruby amarrou Moka de cabeça para baixo. Nesse momento, Sukyun chega, revelando que sua senhora está falecida há muito tempo. Acontece que Ruby estava em negação e está de luto pela perda do corpo de sua mentora. Em um flashback, Ruby testemunha sua senhora falecendo após abandonar seu plano. Ruby desce ainda mais na loucura e se funde com os monstros planta. Agora a única solução é derrotá-la. No entanto, a pobre Moka fica presa em cipós e é fundida com Ruby, tornando-se sua escrava. Yukari diz a Shurayuki e Kurumu que elas têm que destruir a varinha de Ruby para derrotá-la, e consegue cegar Ruby. Isso permite que Moka recupere o controle. Yukari implora para que ela tente não matar Ruby, e Moka concorda em fazer o que for possível. Finalmente, ela chuta o cajado de Ruby com um mergulho, estilhaçando-o e causando uma explosão que consome Ruby, enquanto ela recorda sua feliz infância. No dia seguinte, o grupo inteiro está devastado, mas então Jin aparece com Ruby dormindo como um bebê em seus braços. Ele a encontrou flutuando no oceano, e felizmente Ruby parece estar bem. Logo, o Clube de Notícias imprime suas novas edições, incluindo a Aventura na Colina das Bruxas e as piadas de Kurumu. Ela parece realmente apaixonada pelo jornal, e o grupo então distribui os jornais apenas para encontrar 3 garotas distribuindo os seus, chamados Praça Yokai. Kurumu fica totalmente irritada e grita com elas. No entanto, uma estudante chamada Keita se aproxima e se apresenta como a presidente do Superclube de Jornalismo. O jornal dela é muito mais popular e os alunos ignoram todos os outros, dizendo que não tem fotos picantes de biquíni como o Superclube de Jornalismo. O grupo até descobre que a escola está planejando acabar com os clubes de menor popularidade.
Ao ouvir isso, Kurumu fica seriíssima em conseguir o máximo de leitores possível. Enquanto isso, Jin está espiando mulheres quando vê o superclube de jornalismo entrando no escritório do Comitê de Segurança. No dia seguinte, Kurumu veste Yukari com uma roupa de empregada para vender o jornal delas. Ela até distribui biscoitos para quem assina a Gazeta Yokai, apenas para acabar perdendo quando o superclube de jornalismo atrai leitores descaradamente com fotos picantes. Mais tarde, Sukyun e Moka chegam com Jin. Ele lhes diz para não se meterem com o superclube de jornalismo, revelando que eles têm o apoio do Comitê de Segurança, e que o comitê é super violento. Jin está tão assustado que ordena a todos que queimem os jornais. Eles não têm escolha a não ser obedecer, mas Kurumu não está nem um pouco a fim de desistir. Nesse momento, o trio do superclube de jornalismo aparece, ameaçando-os. Sukune e Kurumu ficam chocados ao ver Kato por trás de todo o problema. Ela literalmente joga os jornais deles no incinerador, e quando Sukune tenta desesperadamente ajudar Kurumu, Kato o pendura com sua seda. Ela rasga o uniforme revelando ser uma do Comitê de Segurança, e se transforma em uma mulher-aranha. A pobre Kurumu está presa na teia de Kato e está prestes a ser injetada com veneno quando Shurayuki aparece e ataca Kato. Ela erra o contra-ataque de Kato assim que Moka e Yukari também chegam correndo. Moka imediatamente pula para alcançar Tsukune, e ele rapidamente remove o rosário. Com isso, a Moka interior é liberada, e ela liberta Tsukune, mas deixa Kurumu. Irritada, Kurumu se liberta, fazendo Kato perder totalmente a cabeça e agarrar o braço de Moka. No entanto, a mulher louca é muito mais fraca que a Moka interior e literalmente leva um chute. Kurumu então a presenteia com outro chute e a joga em sua própria teia. No final, Sukyun decide expor o comitê por serem uns idiotas corruptos, e felizmente todos concordam com ele. No entanto, Kuyu, o chefe do comitê, fica sabendo da derrota de Kato e percebe que a identidade monstro de todos está listada, exceto a de Sukyun. Ele então queima os arquivos com um sorriso maligno. Enquanto isso, o grupo de Tsukeun começa a reunir provas fotográficas dos métodos corruptos do comitê, mas eles também precisam de testemunhas oculares. Graças a Shurayuki, ela conseguiu seguir o fã-clube. No entanto, quando vão interrogá-los, descobrem que o comitê literalmente os levou embora. No dia seguinte, Moka encontra Suken cansado. Ele percebe que Moka está intoxicada pelo seu cheiro e até se inclina para ela morder, mas Kurumu aparece chutando a vampira para baixo, dizendo que ele precisa manter sua força. Mais tarde, Jin percebe o comitê de segurança caminhando em direção à sala de aula da Sra. Aranakinon, onde Kuyu literalmente solta que Sukyun é suspeito de ser um humano. Todos ficam totalmente chocados, e assim que o comitê tenta levá-los, Yukari tenta desesperadamente libertá-los. No entanto, Jin a impede, dizendo que ela não pode fazer nada sozinha. Na sede do comitê, Sukyun mostrou gravações de Seizu, Sr. Katsubo, Sra. Hiriko e vários outros alunos confirmando que ele é humano. Acontece que até Kurumu e Shurayuki foram questionadas, mas elas defenderam Sukyune com veemência. O comitê também aponta que vampiros adoram sangue humano, e Moka parece estar bebendo-o sem parar. Moka tenta desesperadamente defender Sukyun, mas o interrogador está farto e a ameaça com água pura. Isso deixa Sukyun seriamente irritado, e ele exige que Kuyu liberte Moka. No entanto, Kuyu casualmente ameaça jogar Moka no lago e revela que o fã-clube também está lá. Ele explica que eles lhe disseram que Sukyun é um idiota fraco e inútil. Kuyu então imobiliza Sukyun e lhe diz para se transformar em um monstro e se libertar, com os gritos de dor de Moka ecoando em seus ouvidos. Sukyun decide contar a verdade e finalmente admite ser humano. Kuyu ri e estala os dedos para revelar Moka, Kurumu e Shurayuki. Kurumu e Shurayuki ficam chocadas, enquanto Moka chora que Sukyun não deveria ter contado a verdade a eles. Percebendo que Moka sabia a verdade, Kurumu a esbofeteia, dando a Kuyu um espetáculo divertido. Kuyu então diz a seus homens para prenderem Moka, e depois se vira para Tsukune, dizendo que ele será condenado à morte. Enquanto isso, Kurumu e Shurayuki retornam ao clube de notícias, informando Jin e Yukari que Tsukune é um humano. Shurayuki sai sem dizer uma palavra. Kurumu se pergunta o que Yukari pensa dos humanos, mas antes que Yukari pudesse responder, a voz de Kuyo surge pelo alto-falante. Ele anuncia que Tsukune é um humano e que será condenado à morte. Uma grande multidão se forma e grita animadamente. No entanto, dois alunos concordam que o comitê está indo longe demais, apenas para serem derrubados por um membro do comitê. A pobre senhorita Nekonomi está horrorizada, mas o Sr. Katsubo está na verdade se divertindo. De volta ao clube, Yukari está horrorizada com a notícia. Ela diz desesperadamente a Kurumu que eles têm que fazer algo, mas Kurumu apenas chora, gritando insultos sobre Tsukune e Moka. Lá fora, Tsukune é finalmente exibido, e Moka pode ouvir tudo de sua cela abaixo. Orotsukune faz seu último desejo e pede a Kuyu para poupar o resto do clube de jornalismo. No entanto, enquanto o humano inútil está recebendo gelo, Shurayuki se lembra de Tsukune a salvando quando, de repente, um pássaro estranho lhe diz que é a vez dela de fazer o salvamento.
Enquanto isso, Yukari está tentando convencer Kurumu, mas ela grita dizendo que Tsukune e Moka deveriam ter confiado nelas para contar o segredo. De repente, o mesmo pássaro aparece, pedindo-lhes para dizer isso na cara de Moka e Tsukune. De volta à cela, a pobre Moka chora impotente, e a Moka interior lhe diz que ela não está sozinha e quer salvar Tsukune. Nesse momento, o pássaro também chega lá e entorta as barras da cela. Moka sai e fica chocada ao ver o pássaro se transformar em Ruby. Ela trouxe toda a turma com ela, e Kurumu esbofeteia Moka, dizendo que eles têm que se apressar e salvar o humano inútil. Lá fora, Kuyo está literalmente prestes a decapitar Tsukyun. Mas, por sorte, Shurayuki apaga as chamas assim que Ruby e Kurumu voam para libertar Tsukune e fugir. Shurayuki, Moka e Yukari ficam para lidar com a luta. Kuyo pergunta se as garotas sabem que cometeram um crime contra a academia. Shurayuki, Moka e Kurumu lhe dizem que isso não importa, desde que tenham salvado Tsukyun. Kuyo então revela que Jin disse algo parecido no ano passado, e por isso ele literalmente matou todo o clube, exceto Jin. Kuyo então ordena a seus 3 principais lacaios que os matem como punição. Com isso, Yukari e Shurayuki se envolvem em uma batalha incrível, dando à multidão um show de arrepiar. No entanto, Kuyo olha para cima e sai para perseguir Tsukyun. Yukari grita para Shurayuki e Moka ajudarem Tsukyun, mas Shurayuki grita para Moka ir sozinha. A essa altura, Sukun está no telhado e agradece a Kurumu e Ruby por salvá-lo assim que Moka corre até ele. Sukun está feliz por se reunir, mas sua alegria é estragada quando Kuyo aparece, dizendo que Sukun vai morrer. De repente, uma flecha de fogo perfura o coração de Sukyun, para o horror de todos. Ele queima gravemente, e o pobre Sukyun diz fracamente a Moka que não se arrepende de ter vindo para a Academia Yakai, e pede a ela para proteger seus amigos de Kuyo antes de arrancar o rosário. Pensando que Tsukune está morto, Moka grita como uma maníaca, e a Moka interior assume o controle. Kuyo fica impressionado assim que Shurayuki e Yukari chegam, e ficam horrorizadas ao ver Tsukune. Mas Tsukune ainda está se agarrando à vida, e então Moka decide dar a Tsukune um pouco de seu sangue de vampiro. Ruby concorda dizendo que vampiros têm poderes de cura incríveis. No entanto, eles devem ser rápidos porque Kuyo se transformou em uma raposa de 4 caudas. Ele dispara uma explosão contra eles quando de repente Jin aparece, levando o golpe e chamando-os de idiotas por ficarem parados. Com isso, Shurayuki dispara pingentes de gelo em Kuyo, mas ele os derrete facilmente antes de mandá-la pelos ares com uma explosão de fogo para ganhar tempo para Ruby e Yukari. Kurumu voa ao redor desviando do fogo de Kuyo, enquanto Ruby e Yukari liberam uma explosão de cartas de tarô em Kuyo. No entanto, ele destrói facilmente os familiares. Ruby ainda não terminou e os restos dos familiares se unem em um grande corvo que bica o olho direito de Kuyo. Kuyo então se transforma em sua forma de batalha definitiva e derrota todos, exceto Moka. Infelizmente, os ataques de Moka não estão afetando Kuyo, e ela percebe que dar tanto de seu sangue afetou sua força sobre-humana. Kuyo então ataca Moka com uma explosão, aparentemente matando-a. No entanto, Kurumu aponta para o topo do telhado, onde Tsukune está segurando Moka. Ele havia subconscientemente sentido o perigo e salvado a vampira. Kuyo tenta atacar, mas um Jan transformado o agarra, e com um chute voador, Moka martela Kuyo para a sala abaixo. Nesse momento, toda a escola entra para encontrar Moka em sua forma humana e Sukyun todo esfarrapado. Eles acabam acreditando que o humano estúpido derrotou Kuyo, e que ele não é realmente um humano. Até Nekanomi concorda, e alguns alunos pedem desculpas por seu comportamento cruel com Sukyun, enquanto outros ficam felizes com a derrota de Kuyo. Logo, o grupo é tratado, e Moka e Shurayuki são hospitalizadas. Taimu também conta tudo a Sukyun, e ele fica extremamente grato a Moka. Assim que ela acorda, Sukyun a agradece com um buquê. É quando Sukun sente seu coração batendo rápido e percebe que está se apaixonando pelas duas Mokas. Moka cora, e Sukun se inclina para um beijo. Mas Shurayuki entra com as garotas, e todo o grupo exige ser beijado. Certa manhã, Sukyun está indo de bicicleta para a escola quando encontra Moka. Os dois caem e quase se beijam quando, de repente, a Moka interior o chuta, acordando Sukyun de seu sonho. Com isso, Sukyun começa mais um ano na Academia Yakai e corre para a escola, ignorando sua prima Kyoko no caminho. Enquanto caminhava pela floresta, Sukyun encontra o local onde conheceu Moka, mas desta vez outra mulher esbarra nele. Ao contrário de Moka, esta moça não é doce e o derruba. Chegando à escola, Sukyun encontra seu grupo de namoradas sendo adorado pelos calouros. Yukari pula nele, apenas para Kirumu derrubá-la. Felizmente, Shirauki impede Kirumu antes que uma briga comece. Moka aparece e, claro, ela e Sukun começam a se encarar de forma estranha novamente, até que ela o morde. Logo a escola começa, e enquanto verificam seus armários de sapatos, Moka fica soterrada sob um monte de cartas de amor. No entanto, uma delas diz a Moka que ela será morta amanhã, fazendo-a surtar. Todos desconfortavelmente consideram a carta uma brincadeira, e Kurumu e Yukari vão recrutar novos membros para o clube. Enquanto isso, seu presidente de clube assustador, Jan, está ocupado espiando garotas calouras.
De repente, ele percebe uma garota misteriosa, mas ela acaba chutando e quebrando sua lente. Na escola, Sukyun e Moka encontram Ruby, que está trabalhando para o diretor da escola. É quando eles encontram outra carta ameaçadora na área de recrutamento. Até as garotas percebem uma senhora estranha espreitando por perto. Mais tarde, quando Sukyun e Moka voltam para os dormitórios, eles notam outra carta presa nas costas de Sukyun. Assim que ele a lê, Moka assusta tanto que foge. À noite, Shurayuki percebe a mesma garota estranha procurando pelo quarto de alguém. Ela imediatamente a questiona. No entanto, a garota tenta ser mais esperta e escapa dos ataques de Shurayuki. Na manhã seguinte, Sukyun cumprimenta uma Moka sem dormir. Inúmeras cartas continuaram chegando a noite toda, deixando-a seriamente assustada por sua vida. O grupo se reúne para proteger Moka, e Shurayuki também lhes conta sobre a noite anterior. Nesse momento, uma comoção irrompe. A garota misteriosa atacou 2 garotos que estavam olhando para ela, e eles começam a persegui-la em suas verdadeiras formas. O grupo de Sukyun percebe que todos viram essa mulher estranha, e Moka fica totalmente paralisada de medo. No entanto, a comoção piora, e Sukyun acidentalmente esbarra em Moka, arrancando seu rosário. A Moka interior é então liberada e chuta os 2, causando uma explosão de ar para revelar o submundo secreto da garota. Assim que tudo se acalma, a garota estranha aparece, dizendo que é o pior pesadelo de Moka. Para o choque de todos, ela declara que a hora finalmente chegou de apagar sua irmã da face da Terra. A irmã de Moka, Kakoa, enlouquece e ataca Moka com um chute voador, apenas para atravessar várias árvores. Quando Tsukune salva Moka, ela está totalmente louca e pergunta por que Moka não está revidando. Pegando uma carteira sobressalente, Kakoa a balança descontroladamente, mas acidentalmente atinge Tsukune, nocauteando-o. Nesse momento, o Sr. Katsubo aparece, perguntando por que Kakoa não está na aula. Ruby diz que o sobrenome de Kakoa é Shuzan, o que confunde a todos. De qualquer forma, o grupo leva Tsukung nocauteado para a enfermaria. Lá, Moka finalmente explica que ela e Kakoa têm mães diferentes, daí os sobrenomes diferentes. Ela se lembra que elas brigavam todos os dias, e Kakoa nunca a venceu uma vez sequer. Um dia, Moka contou a Kakoa sobre seus planos de partir e viver com sua mãe no mundo humano. Ao ouvir isso, Kakoa jurou caçá-la. De repente, Kokoa irrompe pela janela armada com um martelo, e todos fogem para o corredor. Kurumu pede a Moka para fazer algo, mas ela está muito assustada e foge com Tsukyun, com Kokoa o seguindo. Enquanto isso, o Sr. Katsubo e a Sra. Kiria pedem a Sra. Nakinon para ajudá-los a parar Kikoa, mas eles a ouvem correndo lá fora. Finalmente alcançando Moka, a irmã maníaca a confronta. Felizmente, Yukari e Kurumu chegam vestidas de super-heroínas, apenas para serem derrubadas. Shurayuki, que esteve escondida o tempo todo, fica super irritada e se prepara para congelar Kokoa. No entanto, Moka implora para que não ataquem sua irmã. Nesse momento, Jan e Ruby entram em cena, e Tsukune tem certeza de que Kokoa não pode enfrentá-los. Jan distrai Kokoa com um estalo, e todos acabam se escondendo dentro de um depósito de equipamentos. Então, Moka decide enfrentar sua irmã sozinha e ordena aos outros que não a sigam. Moka então confronta Kokoa fora dos terrenos da escola. No entanto, vendo que Moka não está usando toda a sua força, Kakoa fica super irritada e a imobiliza. Ela desaba perguntando a Moka por que ela não luta como nos velhos tempos. Nesse momento, Sukyun e os outros aparecem, percebendo que Kakoa estava simplesmente sentindo falta de Moka. Ela pede desculpas a Kakoa, mas não é por isso que Kakoa está dando tudo de si. Ela quase mata Tsukune e Moka, mas por sorte a Moka interior aparece e diz a Kakoa que ela vai nocautear qualquer um que os ameace. Ela então chuta Kakoa para longe, mas Kakoa se levanta e começa a rosnar. De repente, ela corre para abraçar a Moka interior, confundindo a todos. Kakoa então explica que queria se livrar da irmã falsa e ver aquela que a deixou. A Moka interior apenas se sela, dizendo que não é mais a mesma pessoa. Sukune então leva Moka para a enfermaria e se pergunta de onde veio a doce Moka, apenas para ser mordido. Logo, é o dia dos pais, e Sukune diz a 2 colegas que seus pais não compareceriam. Mais tarde na aula, Moka e Sukune encontram Seizu todo mal-humorado. No entanto, o cara se transforma em um total covarde assim que seus pais aparecem. De qualquer forma, Moka diz que nenhum de seus pais veio em todos os anos anteriores, então é improvável que venham. Ela apenas planeja passar o dia com Kokoa, mas muda de ideia quando Kokoa irrompe e ataca Tsukune. Mais tarde, enquanto Moka cuida da lesão de Tsukune, Shurayuki apresenta Tsukune à sua mãe, Tsurara Shurayuki. Elas não são muito diferentes, e Shurayuki até lhe disse que Tsukune é seu namorado. Ela até pede a Tsukune para entrar na brincadeira, mas a situação se complica quando Kirumu chega com sua mãe, Eija Kurono, e revela que apresentou Sukyun como seu noivo. A mãe dela sufoca totalmente o pobre rapaz com suas atenções. Logo, Yukari também entra com seus pais, e Ruby fica animada para ver bruxas adultas. De qualquer forma, a aula começa,
E por alguma razão, Eiji e Sara parecem ter alguma rixa entre elas. As duas se esbarram e se derrubam de propósito. Acontece que ambas querem que suas filhas resolvam suas vidas amorosas. E até Shuriyuki e Kurumu entram em uma briga. Mais tarde, as duas são tiradas da aula por suas mães. Eiji pergunta agressivamente a Kurumu o quão longe ela foi com Tsukune e lhe diz para salvar o relacionamento literalmente fazendo amor com ele. Enquanto isso, Sara vai um passo além e diz a Shurayuki para congelá-lo. Então, Shurayuki atrai Tsukune para a floresta e o congela. No entanto, ele é resgatado graças a Yukari. Mas isso não para o caos, e Kurumu começa a se esfregar em Sukyun, tentando seduzi-lo. Como esperado, as guerras das mães continuam pelas aulas, e mesmo na aula de música, tanto Kurumu quanto Shurayuki cantam músicas para Sukyun professando seu amor. Então, no almoço, ambas as mães acabam discutindo tanto sobre o futuro casamento de Tsukune que literalmente destroem a cafeteria. No entanto, Tsukune percebe que Sara e Eija estão brigando por ele, porque ele se parece com um garoto chamado Gonzo, por quem elas brigaram durante a juventude na academia Yakai. Infelizmente, os ataques de Sara e Eija fazem Sukyun remover acidentalmente o rosário de Moka, liberando a Moka interior. Ela então diz às duas mães para pararem, fazendo-as atacá-la. Sukyun acaba preso entre Sara e Eija, que mostram seus talentos, e ambas as mulheres, em seu estado assustador, gritam em uníssono, dizendo a Sukyun que ele pode namorá-las em vez disso. Felizmente, os pais de Yukari consertam a cafeteria, e logo, o dia dos pais chega ao fim. As duas mães então pedem desculpas, assim que Seizo aparece com seus pais. Ao ouvir o sobrenome de Seizo, as duas mulheres percebem que Gonzo é na verdade o pai de Seizo, e agora o cara parece um bolinho. Um dia Yukari está indo para a escola e diz olá para Tsukeon, mas ele a ignora e cumprimenta Moka. Em vez disso, a pobre Yukari fica toda triste e decide conquistar o coração de Tsukune. Mais tarde, enquanto espia o casal, Yukari fica com ciúmes dos talentos de Kurumu. Ela tristemente verifica sua altura na enfermaria quando, de repente, a enfermeira Mako Yakumaru afirma que pode conceder o desejo de Yukari de envelhecer. Yukari acorda mais tarde sentindo-se estranha e volta para seu dormitório, ouvindo garotos a elogiarem na aula. Ninguém a reconhece até que ela intervém em uma briga. É quando ela olha para seu reflexo e fica chocada ao ver o corpo de uma adolescente. No quarto da enfermeira, Mako pergunta como Yukari gosta de ser mais velha, e ela a agradece feliz. A garota até provoca Moka. No entanto, depois de conseguir um novo uniforme, Yukari deixa sua jaqueta e opta por uma fita amarela, abandonando seu chapéu e capa para parecer mais atraente. A pequena bruxa se transformou em uma adolescente. Mais tarde ela esbarra em Tsukune e pede desculpas com uma pose fofa, imitando Kurimu. Yukari tenta impressionar o cara inútil, mas ele apenas foge envergonhado. De qualquer forma, Yukari continua a se adaptar à sua nova aparência. No dia seguinte, a Sra. Nekonome anuncia uma sessão de medição corporal. No dia seguinte, Yukari vai à academia para as medições, enquanto os garotos observam do telhado da escola, admirando a beleza de Yukari e Moka, o que deixa Kurumu com ciúmes. Ruby, também na academia, fica surpresa com a mudança de Yukari. Ela mede Moka e percebe que seus talentos são muito maiores do que imaginava. No entanto, quando chega a vez de Yukari, Ruby fica chocada com o tamanho dela, é algo realmente impressionante. Durante a medição de altura, Yukari sente inveja de Kurumu e segue Mako até o banheiro, fingindo que precisa ir. Chegando à enfermaria, Yukari pede ajuda a Mako mais uma vez, mas Mako admite que tem feito Yukari se sentir mal de propósito para obter energia de seus sentimentos negativos. Sentindo-se chateada e pronta para discutir, Yukari fica surpresa quando Mako lhe diz que, se ela vencer, Yukari voltará a ser jovem. Mako então tira a varinha de Yukari e a coloca para dormir para usar seus sentimentos ruins. Enquanto dorme, Yukari percebe que não é tão madura por dentro quanto parece por fora. Quando acorda, suas amigas estão lá e Mako se foi. Elas voltam para serem medidas, mas Yukari volta a ser criança, como Mako havia dito que aconteceria. Todos ficam surpresos, mas Yukari está bem com isso, porque cresceu um pouco fisicamente com as medidas feitas. Todos vão embora, e Raumo pensa que Yukari fez algum tipo de magia, mas Yukari diz que está bem do jeito que é, e sabe que ainda tem muito a crescer emocionalmente. Ela então vê Tsukune e rouba um beijo. Então, um dia em seu quarto no dormitório, Shirayuki se esforça para cozinhar curry, achando isso muito difícil. Quando o curry transborda e queima sua mão, ela grita, acordando outros estudantes. O cabelo de Shirayuki vira gelo e ela desmaia. No entanto, ela olha para uma foto de Tsukune em seu calendário e encontra a coragem para continuar tentando. No dia seguinte, Tsukune trabalha na aula de marcenaria enquanto as garotas cozinham. Ele sonha acordado com Moka, oferecendo-lhe comida de seu menu especial apenas para acordar e perceber que Seizu destruiu a mesa inteira. Na aula de culinária, a Sra. Apsara anuncia que farão curry. Shirayuki adiciona poções do amor à sua. Tsukune faz uma versão picante, e Yukari faz uma saudável. No entanto, a Sra. Apsara adiciona tempero demais ao curry de Yukari, fazendo a pobre garota chorar. Shirayuki fica brava ao ver Moka cozinhar porque ela pensa que isso é contra o orgulho vampírico.
Quando Shirayuki a pega, ela se junta novamente à aula de culinária. Depois as garotas dão seu curry aos garotos. O curry de Shirayuki está congelado, e ela até congela outras pessoas quando zombam dela. Enquanto isso, a senhora Apsara descongela Shirayuki, apenas para insultar o curry, irritando-a seriamente. Em outro lugar, Shirayuki está se sentindo sem esperança, mas se lembra do conselho de Moka para continuar tentando. Ela tenta cozinhar novamente seguindo o conselho de Ruby, e depois de alguns contratempos, ela finalmente faz um bom curry. No dia seguinte, Tsukune, Moka, Kurumu e Yukari se perguntam onde está Shirayuki. Eles decidem visitá-la nos dormitórios depois da aula. De repente, Coco a chama por Moka e a vê na entrada da sala de aula segurando pratos de curry, com a pele totalmente amarela. Coco se transformou em um zumbi movido a curry na escola. Os garotos discutem sobre terem sido congelados por Shirayuki no outro dia, quando estranhamente encontram curry saindo de todos os lugares da escola. A escola inteira então faz uma feira de curry, sem saber que a senhora Apsara está por trás da bagunça picante. Enquanto isso, Shirayuki caminha para a escola com seu curry e encontra estudantes com a pele amarela no pátio. Um deles tenta atacá-la, mas ela congela o idiota e encontra suas amigas comendo o curry também. Ouvindo risadas, Shirayuki vê a senhora Apsara espalhando uma nuvem amarela e revelando sua verdadeira forma. A senhora Apsara explica seu plano para fazer todos provarem o verdadeiro curry. Tsukune, que agora é um zumbi de curry, pede o curry de gelo de Shirayuki, quebrando o feitiço da senhora Apsara. O curry de gelo raspado de Shirayuki traz suas papilas gustativas de volta à vida. A senhora Apsara tenta forçar Tsukune a comer o curry dela, mas o curry de gelo raspado de Shirayuki o conquista. A senhora Apsara ataca furiosamente com pratos de curry, mas Shirayuki os congela também. Ela então envia um prato gigante contra ela, que Shirayuki não consegue congelar completamente. No entanto, nesse exato momento, Moka salva Tsukune e derruba o prato da senhora Apsara, antes de mandá-la pelos ares. Finalmente, Tsukune compartilha o curry de Shirayuki e liberta todos do feitiço. Assim que o caos termina, Kurumu suspeita que Shirayuki usou sua magia, mas ela nega, dizendo que cozinhou seu curry para Tsukune com amor. Um dia, membros de uma gangue de rua chamada Indústrias Monstro se reúnem nos docas, liderados pelo Goblin de Tossa. Eles expressam gratidão pela ajuda mútua e planejam conquistar o território de outra gangue para expandir seu domínio. Enquanto isso, o grupo de Tsukune está em uma excursão ao mundo humano. Ruby inesperadamente se torna a guia turística deles, com a pobre Shirayuki pedalando desesperadamente atrás do grupo. Eles param em vários lugares e, eventualmente, acabam em um santuário. Moka tenta passar um tempo com Tsukune, mas ele está ocupado com outras garotas. No entanto, eles avistam um monge do mar comendo peixe de um lago, o que é estranho. Lá fora, Shirayuki finalmente chega de bicicleta, mas é atingida por um ônibus. Enquanto isso, o grupo compra souvenirs, e Moka considera comprar um amuleto para amor e casamento. Ela é insultada por alguns caras agressivos, mas seu amuleto os desarma. No entanto, chefes das indústrias monstro notam o uniforme da academia Yokai de Moka. Ao cair da noite, a turma chega ao hotel. Kurumu e Shirayuki tentam passar um tempo sozinhas com Tsukune, mas Yukari intervém. Moka continua se sentindo mal. Mais tarde, Moka e Cocoa acabam se perseguindo pelo hotel, causando uma comoção. Assim que todos adormecem, Moka sai sorrateiramente, seguida por Kurumu, Shirayuki e Yukari. Moka expressa seu desejo de passar um tempo com Tsukune durante a viagem, sentindo-se incerta se isso é egoísta. Tsukune a tranquiliza, confessando que também quer estar com ela. Antes que possam ter um momento romântico, o monge do mal os interrompe e sequestra Tsukune. Apesar da tentativa de Moka de resgatá-lo, Zashiki Hashi intervém. Felizmente, Kurumu e os outros chegam bem a tempo. O espectro os avisa para encontrar Tsukune se o quiserem de volta e lança um ataque de fogo, que Shirayuki bloqueia. Ao amanhecer, Tsukune se preocupa em pegar um resfriado quando, de repente, as garotas chegam para salvá-lo, vestidas com trajes improvisados de heroínas. Elas percebem que as indústrias monstros sequestraram Tsukune para eliminar Yokai e ver seu poder, então as garotas se preparam para enfrentar os chefes. Kurumu enfrenta o monge do mar, enquanto Yukari lida com o pirralho fantasma e fica enterrada sob travesseiros, mas consegue revidar. Por outro lado, Shirayuki confronta o espectro, combinando seu fogo com gelo e congelando-o completamente. No entanto, Moka luta contra o Goblin até usar uma arma escondida para derrotá-lo. Ela entra com seu próprio drama, mas todos a ignoram. Cocoa tenta atacar com raiva, mas Moka a afasta facilmente e espanta as indústrias monstro antes de se selar novamente de volta à excursão. Kurumu, Yukari e Shirayuki percebem que Tsukune e Moka estão desaparecidos. Enquanto isso, Tsukune e Moka se veem confrontados pelas indústrias monstro mais uma vez, mas desta vez eles não estão com vontade de lutar. Em vez disso, eles declaram Moka sua nova líder. Moka se agarra nervosamente a Tsukune. Um dia, Tsukune surpreendentemente aparece em sua casa. A mãe de Tsukune percebe que ele parece ter crescido. De repente, outra campainha toca e Tsukune pergunta o que está acontecendo. Sua mãe explica que uma linda garota está procurando por ele. Para a surpresa de Tsukune, é Moka, que se desculpa por chegar inesperadamente. Enquanto a mãe de Tsukune tenta se acalmar, pensando que Moka é a namorada de Tsukune, Tsukune faz um tour pela casa para Moka.
Ele se sente envergonhado enquanto Moka explora seu quarto. Moka então explica que pensou que se Tsukune fosse para casa, ele poderia decidir ficar, por isso ela apareceu. Estranhamente, ambos caem na cama de Tsukune e quase se beijam quando Tsukune encontra Kurumu, a mulher assustadora, escondida debaixo dos lençóis, sem perceber que Moka está lá. Kurumu tenta fazer Tsukune tomar uma atitude, mas percebe que Moka e Shirayuki também estão presentes. Nesse momento, Yukari acaba se juntando a elas e uma briga irrompe por causa de Tsukune, bem quando sua mãe chega e desmaia de choque. Quando Kazumi acorda, ela pergunta a Tsukune se ele está dormindo com as garotas. Tsukune desesperadamente esclarece que são apenas amigos, surpreendendo as garotas, cada uma das quais se considera sua namorada. Moka percebe que Tsukune nem contou aos pais sobre elas ou à Academia Yokai, e sente muito por colocá-lo em uma situação embaraçosa. As garotas então se desculpam por aparecer. Enquanto isso, Kokoa corre em sua bicicleta em direção à casa de Tsukune. Mais tarde, Tsukune tenta tomar banho, mas é interrompido por Kurumu. No entanto, Shirayuki interrompe, congelando os pés de Kurumu apenas para Yukari puxar a toalha de Tsukune, dando-lhe um choque enorme. Tsukune e Yukari correm para impedir Kurumu e Shirayuki de lutar, apenas para a mãe de Tsukune encontrar o filho e desmaiar novamente. Mais tarde, a prima de Tsukune, Kyoko, visita e vê uma cena caótica em sua casa. Ela repreende Tsukune e seus amigos por chatearem sua mãe, levando a uma discussão sobre quem é a verdadeira namorada de Tsukune. Kyoko propõe uma competição para determinar quem ama mais Tsukune. Cada garota tenta provar seu amor por Tsukune, mas falha. Kurumu se defende, dizendo que pode satisfazer Tsukune com seus talentos, mas Yukari interrompe, dizendo que está disposta a ter um relacionamento com Tsukune. Moka quer bebês, e Moka acidentalmente insinua gatos quando tudo o que ela fez foi apenas sugar sangue. A mãe de Tsukune desmaia mais uma vez. De qualquer forma, as garotas decidem lutar e vão pra fora. De volta em casa, Moka atende a mãe de Tsukune assim que ela acorda. A mãe de Tsukune diz a ela que Tsukune sempre fala sobre Moka com ela por telefone. Isso deixa Moka feliz, e ela sai para lidar com as mulheres loucas lá fora. Ela impressiona Tsukune mostrando suas habilidades antes de invocar seu eu interior e acalmar suas amigas. A Moka interior então diz a Tsukune que um dia ele terá que tomar uma decisão e escolher uma parceira entre elas. No dia seguinte, Ruby cancela os passes da viagem escolar, e as garotas discutem sobre quem é a culpada. Enquanto isso, de volta em casa, a mãe de Tsukune dispensa Kyoko, vendo o poder da garota como um sonho, e a pobre Kokoa chega para encontrar Tsukune e companhia desaparecidos. Um dia, Ruby é vista se apresentando à plateia. Ela é então cumprimentada por Tsukune e se pergunta se eles um dia se tornariam mais do que amigos. Nesse momento, Moka chega, cumprimentando Tsukune. Isso irrita Ruby um pouco. No entanto, Kurumu também chega, seguida por Yukari e depois Shirayuki. A pobre Ruby finalmente explode, fazendo as garotas a cumprimentarem. Ela então chama as garotas de esquisitas totais por usarem saias curtas, fazendo Moka e Yukari protestarem até que a dupla idiota, Kurumu e Shirayuki, prove Ruby certa ao se exibirem e pedirem a opinião de Tsukune. No entanto, as garotas então chamam a saia longa de Ruby de sem graça, fazendo-a explodir ainda mais e se revelar a monitora do código de vestimenta. Ela então anuncia uma nova regra para as saias. Logo, a senhorita Nekonomi ouve os escapangas de Kyoko falarem sobre a nova regra de Ruby, e vai às compras. No entanto, ela experimenta roupas que irritam Ruby, que está trabalhando como caixa. Ruby a pega e puxa as orelhas de Nekonomi, fazendo-a rasgar o maiô. No entanto, assim que Ruby se vai, Nekonomi encontra um uniforme escolar e decide experimentá-lo. Mais tarde, as garotas percebem que Jin está desaparecido. Ele diz que uma vez perdeu seu orgulho por causa do comitê de segurança e acidentalmente deixa cair fotos que tirou de Ko e da Cell em seus trajes picantes. Jin então agradece a Tsukune e aos outros por derrotarem o comitê, mas se pergunta por que Tsukune consegue todas as garotas. Mais tarde, a senhorita Hiriko avista Moka e se lembra de sua derrota. Ela faz Moka de refém, apenas para ser parada por uma super-heroína felina. Ela corta furiosamente um buraco no traje da heroína, revelando cuecas chamativas e percebendo que é Nekonomi. A senhorita Hiriko então foge envergonhada, dizendo a Ruby para não implicar com suas alunas. Mais tarde é revelado que Kokoa se deu mal ao ir a diferentes locais em busca de comidas famosas. Assim que ela retorna, Kokoa é derrubada pela equipe de karatê. A ruiva fica totalmente envergonhada, percebendo que esmagou a sopa. Enquanto isso, Moka diz a Tsukune que ele tem um gosto frutado. Acontece que Tsukune estava bebendo leite para tentar impedi-la, mas ela gosta do sabor. O pobre rapaz então tenta beber muito vinagre, seguido por várias garrafas de molho picante e água aromatizada. No final, ele engole uma tonelada de alho e bebidas energéticas. Na manhã seguinte, Moka o cumprimenta enquanto ele se exercita, mas o cheiro de seu odor repugnante a faz fugir. Mais tarde, Yukari encontra um cachorrinho perdido na chuva a caminho da escola. O pequeno acaba rasgando a sala do clube de notícias, e Yukari então leva o cachorrinho para Jin, mas ele a afasta com raiva. No entanto, Ruby logo retorna com uma monitora de vestuário. Ela avisa os escapangas de Kyoko sobre suas saias curtas, mas quando a insultam, Ruby os ameaça com sua régua e os choca. Jin, que assiste a tudo, não gosta da regra de Ruby porque afeta sua coleta de notícias. Ele pede a Ruby para parar, oferecendo uma sessão de fotos particular e Ruby concorda. No dia seguinte, Ruby vê Tsukune e as garotas novamente, e eles discutem como sempre, realmente não gostando das saias longas.
Ruby pensa que fez um bom trabalho quando, de repente, o vento sopra e levanta as saias de todos. Ruby fica brava com o fato de elas ainda estarem se exibindo e perde totalmente a cabeça, fazendo as garotas tropeçarem. Tsukune e as garotas ficam surpresos, e Ruby se sente envergonhada e rapidamente se esconde. A pobre garota começa a chorar, mas Tsukune a acalma. No entanto, eles estão perdendo uma coisa muito importante e Jin salta, tirando fotos. Ele esbarra em Tsukune, removendo o rosário e liberando a Moka interior. A Moka interior então nocauteia Jin. No entanto, nesse exato momento, Cocoa aparece e persegue sua amada Moka. Logo, Ruby caminha com Yukari à beira do rio e se junta ao clube de notícias, conversando alegremente. Mais tarde, ela verifica o rosário da barreira e se encontra com o diretor, discutindo a paz entre monstros e humanos. Um dia, Cocoa assiste a vídeos das lutas de sua irmã, esperando ajudá-la a voltar para casa. Ela percebe que Tsukune sempre tira um colar especial e decide pegá-lo ela mesma, mas encontra a sala de aula de Moka vazia. O grupo, na verdade, foi em uma viagem de esqui e é recebido por fadas da neve no resort. No entanto, isso é uma armadilha na casa de Yukari, e ela e sua mãe têm um plano astuto para fazer Tsukune lhes dar alguns bebês. Ruby acaba sendo a instrutora de esqui deles enquanto Moka e Tsukune gritam amorosamente os nomes um do outro. Logo, as garotas discutem sobre quem vai esquiar com Tsukune quando, de repente, Shirayuki sequestra Tsukune, derrubando a pobre Cocoa pela colina. Shirayuki retorna para sua casa apenas para encontrar a pirralha inútil desaparecida. O rapaz acaba tremendo de frio, mas por sorte Moka o encontra. Desta vez, Cocoa emerge da neve, planejando pegar o rosário, no entanto, ela fica super brava por não conseguir tirá-lo, graças aos seus gritos loucos. Uma avalanche começa, que a leva e Tsukune para um desfiladeiro. De volta ao resort, Kurumu, Yukari, Ruby e a senhorita Nekonomi estão desfrutando das fontes termais, apenas para congelar as águas quentes. Nesse momento, Yukari entra correndo com Moka, dizendo a todos que Tsukune e Cocoa caíram em um desfiladeiro. O flashback então mostra Moka e Cocoa lutando como de costume, e Cocoa acorda em uma caverna com Tsukune. No entanto, Cocoa decide ir embora. Tsukune corre atrás dela e consegue fazê-la ficar quando, de repente, um rugido os assusta. Enquanto isso, Moka, Ruby, Kurumu e Yukari saem para encontrar Tsukune. No entanto, Moka é melhor encontrar Tsukune antes que a dupla mãe e filha de gelo o alcance. Ela sai com Ruby em vez disso. De volta à caverna, Tsukune pergunta a Cocoa por que ela o odeia tanto. Cocoa diz que é porque Moka lhe dá tudo. Ela enlouquece antes de desmaiar, e então Tsukune decide deitar-se ao lado dela para mantê-la aquecida. No entanto, ele acorda para descobrir que o rugido se aproximou, e então, de repente, um Yeti literal entra na caverna. Mas por sorte, Shirayuki vem resgatar Tsukune, e então foge com Cocoa para que ela receba atenção médica. Mas o Yeti a segue. Nesse momento, Moka aparece e Tsukune imediatamente tira seu rosário. Com a Moka interior para fora, ela chuta o Yeti para longe. No entanto, Cocoa vê sua chance e tenta pegar o rosário, mas a Moka interior diz que não se deixará permanecer sem selo. Com isso, ela se sela novamente. Nesse momento, Shirayuki percebe que o Yeti é, na verdade, seu pai. Acontece que o sujeito estava procurando esquis perdidos. Logo, todos vão embora com Shirayuki prometendo se casar na próxima vez. Um dia, Desikudezi caminha para a escola se sentindo para baixo com as coisas desde a derrota de Kuyo no ano passado. De repente, ela ouve uma voz linda e vê um novo garoto pedindo direções para a sala dos professores. Ele diz, "Eu te amo" em francês, e Deziku instantaneamente se apaixona por ele, jurando ser sua serva para sempre. Na aula, a senhorita Nekonome o apresenta como Kartaro, um novo aluno. Shirayuki, Yukari, Moka e Kurumu murmuram que preferem o idiota Tsukune a Kartaro. Depois da aula, os ex-amigos de Kuyo convidam Kartaro para a aula de música, onde ele os encanta com seu charme, fazendo-os se apaixonar por ele. Mais tarde, no almoço, o clube de notícias debate ideias de artigos quando de repente Kartaro aparece e impressiona Yukari ao pegá-la quando ela tropeça. Ele estranhamente a chama de sua coelhinha e também diz, "Eu te amo", e Yukari imediatamente se apaixona por ele, perguntando-se por que está agindo assim. Então, durante a educação física, Kartaro vai atrás de Shirayuki, enquanto ela observa Tsukune falhar em um salto. Kartaro aparece elogiando seu sorriso e dizendo "eu te amo" a ela também. A garota, que nem sorri em um bom dia, começa a sorrir sob seu feitiço de amor. Depois da educação física, Moka e Kurumu lutam para carregar bolas de vôlei. Kartaro acaba ajudando Kurumu, dizendo "eu te amo", e a moça literalmente começa a se derreter por ele. Moka então questiona as intenções de Kartaro, mas ele a coloca sob seu feitiço também. Logo, com todas as garotas babando por ele, Kartaro as transforma em suas guarda-costas pessoais, incluindo Moka, Yukari e Shirayuki. Assim que Tsukune percebe isso, ele tenta desesperadamente alcançá-las, mas é inútil. No clube, o humano inútil pede ajuda a Jin, e ele concorda em investigar. No entanto, Kartaro acaba hipnotizando Jin também e planeja dominar a escola. O poder de Kartaro cresce tanto que ele acaba controlando até a senhorita Nekonome, e os dois iniciam um concerto massivo. Tsukune tenta o seu melhor para detê-lo, mas é espancado até que Cocoa aparece. Ela confronta Kartaro, mas quando ele tenta escravizá-la também, Moka corre até ela. No entanto, sob o feitiço de Kartaro, ela é incapaz de fazer qualquer coisa. Nesse momento, Tsukune decide ser útil e pula sobre as duas moças e consegue arrancar o rosário de Moka.
Com a Moka interior para fora, Kartaro tenta hipnotizá-la e a Cocoa novamente. No entanto, Cocoa reage rapidamente, enfiando o microfone na boca de Kartaro e Moka então o chuta rapidamente, fazendo Kartaro quicar como um fliperama. As duas então desferem um chute duplo no rosto do esquisito, nocauteando-o e quebrando o feitiço. Coco começa a celebrar alegremente a liberdade de Moka, mas a Moka interior diz que foi a Moka exterior quem lutou para salvar sua irmã. Mais tarde, Coco reflete sobre o sacrifício da Moka exterior, enquanto Moka, como de costume, bebe o sangue de Tsukune, irritando o clube de jornalismo. Um dia, Kyoko chega ao mundo dos monstros carregando bolinhos de arroz para Tsukune que Kasumi enviou para ele. Ela encontra Cocoa em seu caminho e elas colidem, trocando seus pacotes. Cocoa, agora com os bolinhos de arroz, sai correndo com um plano para trazer sua irmã de volta. Enquanto isso, Kyoko chega na academia Yokai e observa Tsukune e Moka. No entanto, sua atenção é desviada quando Kurumu, Yukari e outros se juntam. Kyoko interpreta mal a situação, acreditando que a escola pode estar treinando garotas para a bandeja. É então que ela abre o pacote para encontrar um espelho em vez de bolinhos de arroz. A pobre Cocoa descobre a confusão. No entanto, Kyoko investiga o espelho e uma pixie chamada Lilith emerge dele, mas Kyoko foge para a floresta, sentindo-se como se estivesse em um programa de pegadinhas. Lilith então demonstra a capacidade do espelho de revelar as verdadeiras formas monstruosas, provando que Kyoko não apenas sonhou com as garotas com poderes. A pequena fada então voa até Kurumu e Yukari e expõe seus verdadeiros eus. Mais tarde, no clube de notícias, Tsukune e Moka encontram Ruby, que lhes pede ajuda para encontrar um artefato roubado. No entanto, antes que possam ajudar, Jin se transforma em lobisomem e causa uma grande confusão no local. Moka consegue detê-lo, e Ruby pergunta se ele olhou para o espelho. O idiota diz que responderá se ela o deixar tirar fotos dela. Moka simplesmente o esmurra, e Ruby então explica sobre o espelho de Lilith. No caos que se instala, Tsukune decide localizar os outros, e Ruby recebe notícias de uma garota humana com o espelho, ficando preocupada com a segurança dela. Na piscina, a pobre Kyoko treme de medo ao ver pessoas se transformando em monstros e implora para Lilith parar, mas Lilith insiste em realizar seu desejo de explorar a academia Yokai. Nesse instante, Kyoko encontra Mairo em sua forma monstruosa. Tsukune então avista Lilith voando por perto e fica aliviado ao encontrar Kurumu ainda em sua forma humana. No entanto, o comportamento de Kurumu se torna insano enquanto ela expressa seus sentimentos por Tsukune. Yukari e Shurayuki se juntam ao caos, e Tsukune percebe que o espelho liberou seus verdadeiros eus, e que é melhor ele se salvar. Enquanto isso, Mizu se prepara para atacar Kyoko quando de repente Moka aparece. Kyoko, inicialmente assustada por Moka, acaba por aceitá-la. Kyoko então ajuda Moka a recuperar o espelho e o mostra a ela, liberando a Moka interior e derrotando Mairo e seus aliados. Com a situação sob controle, Moka interior e Moka exterior confrontam Lilith, que revela sua verdadeira identidade e até divide as duas Mokas. No entanto, por causa disso, seus poderes também se dividem. Nesse momento, Tsukune aparece com as garotas livres do feitiço de Lilith. O grupo então se venda e derrota Lilith de uma vez por todas. O envolvimento da pobre Cocoa no caos é exposto e Ruby a leva para ser punida. No entanto, graças ao caos de Lilith, a barreira da escola está se desfazendo. Ao mesmo tempo, Kazumi assiste a um programa de TV sobre tempo severo quando sua casa de repente treme. Ela corre para fora e fica surpresa ao ver a academia Yokai espelhada de cabeça para baixo no céu. De volta ao mundo dos monstros, os alunos olham para cima com horror enquanto o céu se fratura. É explicado que a grande barreira está desmoronando devido ao espelho de Lilith. Essa revelação aterroriza a todos, especialmente Kyoko, que teme ser devorada por monstros. Moka corre para consertar a barreira com a ajuda de suas amigas. No final, a pobre vampira sacrifica sua identidade como Moka exterior para reparar a barreira, deixando-a permanentemente em sua forma de Moka interior. Apesar dessa mudança, Moka promete se reunir com Tsukune. Um mês depois, Kyoko retorna em segurança ao mundo humano, mas algumas coisas na escola permanecem diferentes. Na aula, a Moka interior mostra pouco interesse e está sempre imersa em uma revista sobre combate. Tsukune também se sente desconfortável com a nova Moka, pois ele não consegue mais realizar suas fantasias. No entanto, durante a aula de educação física, Kurumu e Shurayuki flertam com Tsukune quando, de repente, a Moka interior se junta, o que é muito incomum. A garota literalmente começa a esfregar seus talentos, deixando Tsukune totalmente confuso. Mais tarde, a Moka interior encontra Tsukune no telhado, onde eles compartilham um momento semelhante ao que Tsukune e a antiga Moka costumavam ter. No entanto, Tsukune sente que está traindo e para. A Moka interior então revela a Tsukune que a antiga Moka era uma ilusão criada pelo Rosário. Apesar disso, a Moka interior oferece-se para se alimentar do sangue de Tsukune, mas seus amigos acabam por interrompê-los. Shurayuki, Yukari e Kurumu percebem que devem animar Tsukune sem saber que Cocoa está observando de longe e decide ficar de olho em Tsukune. Naquela noite, Ruby verifica a grande barreira e encontra o rosário de substituição intacto. Ela informa ao diretor que aprecia o sacrifício de Moka. O diretor então lhe conta um segredo, e Ruby descobre que ambos os rosários são idênticos. No dia seguinte na escola, a Sra. Nekanon fala à turma sobre uma sessão de futuro passado.
Tsukune liga pra casa e fica sabendo da tempestade causada pela barreira. Kasumi o tranquiliza, mas diz que Kyoko está muito triste por ter machucado Moka. Mais tarde, Ruby está varrendo perto do portão quando vê Tsukune saindo e decide segui-lo. Ele revisita o local onde conheceu Moka pela primeira vez. Ruby ouve sua tristeza e acaba compartilhando o que aprendeu com o diretor naquela noite. Tsukune permanece sombrio, olhando para a janela escura de Moka de seu dormitório quando de repente Ruby joga uma pedra em sua janela, revelando um plano para trazer de volta a Moka exterior. No dia seguinte, os pais se reúnem para a sessão de futuro passado, com Sara e a Jaher retomando sua estúpida briga. A mãe de Yukari intervém, mas o caos se instala enquanto cada mãe afirma o direito de sua filha sobre Tsukune. Yukari implora para que considerem os sentimentos de Tsukune, iniciando um cessar-fogo, mas Eiji-ha e Sara se recusam a desistir e se declaram suas futuras sogras. Tsukune segue para a Barreira Norte, onde o Lorde das Trevas reside. Um flashback revela que o diretor também é um dos 3 Lordes das Trevas que fundaram a Academia Yokai, e a pessoa que fez o rosário para a Grande Barreira também fez o rosário de Moka. Enquanto Tsukune entra no túnel, ele promete obter um novo rosário para Moka. No entanto, Koko o observa de cima e jura nunca deixar isso acontecer. Logo, Tsukune alcança a Barreira Norte procurando o castelo do Lorde das Trevas que fez o rosário de Moka. De repente, Kuyo e um grupo de morcegos o atacam. Tsukune espanta os morcegos e confronta Kuyo, determinado a resgatar a Moka exterior. Koko então decide tomar as rédeas da situação e avança, apenas para ser interrompida por Sara e seu exército de mulheres da neve. No entanto, Tsukune avança, mas Sara o detém com suas mulheres da neve. Como sempre, Sara está determinada a casar Tsukune com sua filha, mas Tsukune objeta. Shurayuki então o apoia e quer ajudar Tsukune a trazer de volta a Moka exterior. Vendo isso, Sara invoca furiosamente uma tempestade de neve, mas Yukari e seus pais dão uma mão. A mãe de Yukari libera um feitiço poderoso, permitindo que Tsukune escape enquanto Shurayuki confronta sua mãe. O idiota apaixonado então consegue alcançar uma ponte controlada do outro lado, e aqui ele encontra a outra mãe louca, a senhorita Kurono. Ela tenta casá-lo com Kurumu, mas graças a Kurumu, ele consegue escapar mais uma vez, e Kurumu o guia até a ponte. Dentro do castelo, Kokoa avisa Tsukune sobre o pai deles, Issa, o Lorde das Trevas. Apesar disso, Tsukune prossegue determinado a recuperar o rosário. Logo ele encontra o homem e pede o rosário, mas Issa lhe dá a clássica frieza e o ataca. Tsukune permanece firme, questionando o ódio de Issa pelos humanos. Em resposta, Issa insulta os humanos por seu medo e ódio aos monstros. Apesar da declaração de amor de Tsukune por Moka, Issa o derruba e chama seu amor de ilusão. Ao ouvir isso, os olhos de Tsukune brilham em vermelho com um poder estranho. Issa percebe que Moka lhe deu um pouco de seu sangue. Tsukune então diz a Issa que se importa com ambas as Mokas e não quer ficar sem nenhuma delas. Ele avança contra Issa e consegue acertar um soco no rosto dele. Enquanto isso, o motorista do ônibus espera por um futuro pacífico entre monstros e humanos na Academia Yokai, enquanto Tsukune e as garotas dançam pela noite. É tudo por este vídeo, assista ao próximo e eu te vejo no próximo.